vamos continuar com a nossa sessão de seminários hoje, dia 5 de junho, o bloco 2. Hoje nós vamos aqui convidar, né, a mestranda do projeto, que é a professora Priscila Carolina Virgínio dos Santos. Priscila vai estar conosco na mediação deste terceiro seminário de hoje, que é o seminário da Francinal, tá? Priscila é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem da Universidade Federal Rural do Pernambuco, PROGEL, é licenciada em Letras, Língua Espanhola, pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, bacharel em Comunicação Social, com ênfase em jornalismo, pela pela PUC de Campinas, tem interesse por estudos pós-coloniais, estudos culturais latino-americanos e perspectivas decoloniais e subalternidades. Priscila, querida, bem-vinda. Fique à vontade para você fazer a apresentação da nossa palestrante no nosso terceiro seminário de hoje, tá? Certo, boa tarde, pessoal, boa tarde a todos, todas e todes. Eu vou mediar agora essa nossa última palestra, dando então continuidade ao nosso primeiro seminário de estudos literários e culturais, o CELC. É uma grande satisfação para mim apresentar a palestrante dessa sessão, que é a Francinalva Leite Rocha. Francinalva é graduada em Letras Português e Inglês pela UFRPE, UAST, e foi bolsista do programa PIBID, atuando na área de literatura e ensino. Atualmente é mestranda em estudos da linguagem pelo PROGEL e professora da Secretaria de Educação do Estado do Ceará, na EEMTI Simão Ângelo, em Penaforte, Ceará. Além disso, é membro do grupo de pesquisa em literatura, estudos culturais e socioambientais. Hoje, Francinalva vai nos apresentar uma palestra sobre literatura e sociedade, contribuições da sociologia da literatura. Suas perspectivas certamente agregarão valor ao nosso entendimento sobre a sociologia da literatura. E a palavra é sua, Francinalva. Olá, boa tarde a todos. Todos me ouvem? Certo, obrigada. Qualquer problema, pode falar. Eu vou falar um pouquinho sobre a sociologia da literatura, não especificamente com o enfoque do Cândido, porque seria o outro tema, mas a gente dialoga sempre com o Cândido, não há como. Então, eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui a minha tela, aí vocês me confirmam se só um momentinho. Acho que vai dar certo. Conseguem ver a tela? Sim. Sim, tá tudo ok. Ok. Para mim é um prazer estar participando, né, das apresentações e poder falar sobre um tema que eu gosto muito, que é a literatura e a sociedade. Também é o campo da minha pesquisa, e aí eu vou falar um pouquinho sobre a literatura e a sociedade, alguns aspectos metodológicos de abordagem, e ao final eu vou falar um pouquinho sobre o meu projeto de pesquisa, que é voltado para essa área. Inclusive, o Cândido é um dos teóricos que eu utilizo na minha pesquisa, no meu corpus e na minha bibliografia. Para início, para a gente começar a pensar sobre o elemento social na literatura, eu trago uma frase do livro do Cândido, Literatura e Sociedade, que sempre me chamou a atenção desde o momento que eu comecei a ler essa obra, há algum tempo atrás, na graduação. E aí ele diz o seguinte: nada mais importante para chamar a atenção sobre uma verdade do que exagerá-la. Aí, quando a gente pensa nos estudos literários, a gente pensa exatamente quando a gente lê um romance, lê uma obra, lê determinado poema, uma arte, uma obra de arte, a gente, às vezes, né, fica pego
fica surpreso com tanta coisa que é mostrada ali, às vezes bem impactante. E aí, a literatura, nesse papel, qual seria o papel dela? A literatura está relacionada à sociedade, né, no enfoque que a gente vai ver aqui, nesse momento, e justamente com o elemento, como o elemento social, ele é conjugado ali, ele é combinado ali na economia da obra, para passar essa mensagem. Eu vou falar, grosso modo, mensagem social, mas não seria somente isso. Então, assim, a literatura, eu me identifico muito, eu gosto muito dessa frase, porque realmente, através de todos os elementos que compõem ela, às vezes ela nos pega, nos prende ali, através de como os elementos são organizados de determinada forma para cumprir determinada função. Então, assim, o Cândido, ele traz também outro trecho que eu considero bem interessante, que aí dialoga bastante com essa questão do social na literatura. O elemento social se torna um dos muitos que interferem na economia do livro, ao lado dos psicológicos, religiosos, linguísticos e outros. Então, assim, o elemento social, né, ao lado de todos esses outros, é um que interfere profundamente na composição da obra. E aí, todos estão conseguindo ouvir? Está tendo alguma interferência? Certo, querida, tudo ok. Ok. E aí, para a gente começar a refletir sobre essa temática, como pensar o social a partir da literatura, a partir de romances, de alguns romances. Aí eu coloco aí alguns, né, são variados, inclusive são diversos, e aí, no caso, o Senhora, do José de Alencar, o próprio Cândido faz essa análise em Literatura e Sociedade, mostrando toda a composição da obra e aí explorando esses aspectos sociais. E aí, quando eu acho interessante pensar nessa relação social-literatura, porque há algumas perspectivas de abordagem, mas alguns até tem alguns pontos de vista contrários a essa questão de examinar só o social, a literatura com essa finalidade apenas voltada para o social, para o histórico, mas é inegável que o social está presente em alguns romances. Se a gente pensar, por exemplo, as polêmicas causadas pela publicação do romance de Gustave Flaubert, na França, em 1857, Madame Bovary, que o levou aos tribunais e acusaram ele, né, de ofensa à moral e à religião. E aí ele é levado aos tribunais, mas depois ele é absolvido, mas eu acho muito célebre a frase que ele usa quando ele é indagado sobre quem é Emma Bovary, quem é essa Madame Bovary, que tanto chocou a sociedade parisiense da época. Aí ele simplesmente responde que ela é Madame Bovary, sou eu. No caso, o autor, é como se o autor não tivesse, né, no entendimento da sociedade, julgando, querendo saber quem era essa, é como se eles tivessem essa visão, essa noção que realmente a literatura espelha um dado grupo social, uma dada família, uma classe. Então, ele se defende, né, com maestria, porque, às vezes, a gente sabe que tem essa diferença entre autor e escritor, ele tem toda a liberdade, né, a partir do momento que ele cria a obra literária, mas aí ele se identifica como sendo ela, ou seja, ele não... Madame Bovary podia, sim, estar espelhado na sociedade francesa, mas, ao mesmo tempo, o autor criou aquilo, ele estava como o representante. Então, assim, algumas obras nos trazem polêmicas que são caras à sociedade até hoje. Se a gente pensar em Macabea, de Clarice Lispector, Na Hora da Estrela, ela
uma nordestina que vai para o Rio de Janeiro e vivencia toda uma situação de extrema pobreza, de exclusão. Então, a gente vê que o elemento social está ali conjugado, através da escrita de Clarice. A gente percebe isso em O 15, de Raquel de Queiroz. Vidas Secas abundantemente, diversos aspectos sociais se entrelaçam, e diversos outros. Então, só para a gente começar a pensar essa relação, que eu acredito que é inegável, né? Não sou eu que diz, há muitos estudos aí na área e a gente pensa o elemento social a partir da literatura. Mas como e quando que começou, na verdade, a se pensar sobre isso? Então, não é recente, muito recente, mas a gente pode dizer, né, em sentido amplo, que essa representação da realidade já tem uma certa discussão em teóricos como René Welleck, lá quando estudava-se a literatura comparada, a questão do realismo presente nas obras. O Afrânio Coutinho também traz isso, recente, né, um autor bem contemporâneo, o Cândido também, e aí daqui a pouquinho falar mais um pouquinho sobre o George Lukács e o Goldman. Então, esses autores trazem trazem contribuições que são muito caras, muito importantes para os estudos sociais. E aí, o Welleck, né, comentando sobre a questão das relações entre literatura e sociedade, ele afirma que a literatura representa a vida, e a vida é, em larga medida, uma realidade social, não obstante o mundo da natureza e o mundo interior subjetivo do indivíduo terem sido também objeto de imitação literária. Mas ela traz, né, em grande medida, essa realidade social. E o Afrânio Coutinho também vai falar que o literário ou o estético inclui precisamente o social, o histórico, o religioso. A literatura, como toda arte, é uma transfiguração do real. É a realidade recriada através do espírito do artista e transmitida através da língua para as formas que são os gêneros e com os quais ela toma corpo e nova realidade. Tudo tranquilo? Estão conseguindo ouvir? Está tendo alguma falha? Tudo ótimo, querida. Certo. Então, assim, o que hoje chamamos de sociologia da literatura teria suas origens teóricas ainda em princípios do século XIX, e aí ele vai ganhar mais, esses estudos vão ganhar mais ênfase a partir da publicação da teoria do romance, do Lukács. Este interesse dos pensadores em compreender as relações entre literatura e sociedade não é recente, embora tenha tomado mais fôlego, principalmente na segunda metade do século XX, com a publicação da teoria do romance, bem como também na década de 50, de Lucien Goldman, um dos mais atuantes divulgadores dos estudos sociológicos aplicados à literatura. Porém, muito antes, a gente já poderia pensar nessas relações entre as contribuições da literatura com as instituições sociais, quando Madame de Staël já nos proporia ali 3 parâmetros de leituras, que seria a leitura diacrônica do sistema literário, que privilegiaria a ideia de que a literatura sofre à medida que as sociedades se transformam. Então, teria essa relação aí com o tempo, diacronicamente pensando, a literatura vai passando por essa transformação, à medida que as sociedades se transformam, então elas estão embrincadas ali. Uma leitura espacial, que afastaria de um modelo único e universal, aproximando-se de uma leitura pela qual as literaturas nacionais passam a ser consideradas em sua especificidade. E a leitura da contradição entre literatura necessária e literatura de fato. Então, assim, Madame de Staël, ela também nos ajuda a pensar
o que formaria uma literatura nacional e como que ela se articularia à história do nosso país. Então, lançando mão dessa indagação, desse questionamento, muito já nos é trazido aí como é importante esse papel, como eles aparecem, né, juntas à questão dessa literatura nacional. E aí a gente poderia pensar na questão também não poderíamos deixar de lado, né, a literatura regionalista brasileira, como, olhando assim, de um certo ângulo, um certo recorte, como ela representaria a realidade nacional, a história do país. Então, lá por volta de 1800, começo do século XIX, já se pensava sobre isso, mas aí vem ganhando mais ênfase, mais a partir da publicação de Lukács, que aí também o Lucien Goldman, ele vai dando uma sequência e aí vai acrescentando mais ao pensamento as contribuições do Lukács. E aí, nessa famosa teoria do romance, o Lukács faz uma comparação entre a épica, a epopeia, o romance, a tragédia, e aí ele elege sempre o romance. O romance para ele vai se dedicar ao estudo do romance, aí vai envolver estudos históricos, filosóficos, tornando até um pouco bem denso a leitura desse livro, A Teoria do Romance, por conta de envolver tanto a questão filosófica como história, e tentar entender ali as origens de determinados gêneros até a constituição do romance, e como que ele participa ali, como que o personagem, o homem, como que ele é representado. E aí ele vai abrir mão, vai deixar de lado depois a tragédia, a epopeia, apesar de reconhecer que o romance, ele deriva, ele em certa medida é herdeiro da epopeia, ele vai considerar seus estudos acerca do romance. E aí, para ele, o romance tem valor enquanto representa a realidade. Mas, claro, né, não pegar todos os objetos da realidade e colocar ali como são, mas na própria constituição da narrativa, através de um personagem, através desse arranjo. Mas ele destaca bastante a questão desse valor da obra enquanto possibilidade de representar o real e o social. E aí a gente tem algumas tendências teóricos metodológicas a respeito mais atuais, né, da sociologia da literatura, e aí, a grosso modo, aí foi colocado mais voltado para a gente entender na forma prática como que funciona. E aí seria, o primeiro, eu destacaria aí o estudo marcado pelo exame e pelo relacionamento entre um determinado corpus no âmbito literário. Por exemplo, uma determinada manifestação de um dado estilo de época, um gênero, e as condições históricos sociais. O estudo centrado também na consideração do autor e de sua situação histórico-social, bem como de sua situação no campo intelectual. Nesse âmbito pode situar-se, inclusive, o estudo do escritor e suas condições de produção, problema de remuneração. Também o estudo centrado em problemas relativos à obra literária, sua publicação, distribuição, circulação, questão do cânone literário, e também um estudo centrado no público leitor e sua relação com as obras, consumo, sucesso, insucesso. É interessante quando a gente pensa em estudar a sociologia a partir da literatura, estudar aspectos sociais através da literatura, porque alguns autores, alguns estudiosos críticos, como, por exemplo, Luiz Costa Lima, ele traz um questionamento bem pertinente, quando ele diz: subordinar a obra literária ao propósito de entendimento dos mecanismos em operação na sociedade. Então, isso, se a gente pensasse só em ver nessa possibilidade apenas o social na literatura, a gente estaria correndo o risco de deixar a obra literária apenas como o propósito de entendimento dos mecanismos de operação na sociedade, correndo o risco também de não mostrar a arte, né, como realmente é a arte, a literatura como uma arte
que também tem seus aspectos estéticos e não só como função social. E aí o Antônio Cândido também, né, em Literatura em Sociedade, no ensaio Crítica e Sociologia, ele também demonstra essa certa preocupação quanto ao valor e o significado da obra serem relegados em benefício da explicação sociológica, tornando o dado exógeno ao texto literário o verdadeiro motor de análise, quando, na verdade, não era para ser. Porém, no mesmo ensaio, ele reconhece uma atitude de mudança, né, por parte dos críticos, dos teóricos, quando ele diz, na constituição do método, quando ele diz que o elemento social na obra não mais como uma relação de condicionamento meio-obra, sendo a obra, dessa forma, uma ilustração de determinadas dinâmicas sociais, numa perspectiva de interiorização do elemento social como elemento estruturador da obra. Então, assim, o autor, o escritor, na hora de compor, de escrever seu romance, sua obra, ele pode até e vai, né, ao elemento social e tal, mas quando ele escreve, né, esses elementos, eles ficam, de certa maneira, organizados ali, numa espécie de interiorização, que ele se tornava o próprio elemento estruturador da obra. Se a gente pensar, Senhora, de Alencar, por exemplo, temos as 3 partes, né, do romance, que começa com, temos o preço, temos a posse, temos o resgate, temos a quitação, não necessariamente nessa ordem, mas a gente tem todos os elementos que representam aquela compra e venda do Seixas, do Fernando Seixas. E aí, toda essa forma que a narrativa, que o romance é organizado, todos os elementos internos dentro da obra, eles mostram uma realidade social, mas sem necessariamente perder o valor artístico. Ouvem tranquilamente? Sim. Então, eu tentei fazer um paralelo, né, já que eu também trabalho com o Cândido e com outros autores da sociologia, trazendo para o romance em estudo, na minha pesquisa, que é o Esaú e Jacó, Machado de Assis. É um romance publicado em 1904, mas que espelha a realidade do século anterior. E aí, no caso, o Machado de Assis, ele faz uma crítica bem ferrenha à sociedade da época, a sociedade oitocentista. Temos 2 gêmeos que são idênticos fisicamente, mas opostos nos valores políticos e em outras questões, rivais até o final da narrativa. E aí, nesse romance de Machado de Assis, a gente pode perceber diversos problemas sociais, como, por exemplo, apesar de um lado mostrar uma família rica, o Esaú e Jacó vem de uma família, o Pedro e Paulo, no caso, né, que o Machado de Assis usa esse Esaú e Jacó para se referir o Pedro e Paulo, que são os gêmeos da narrativa. E aí eles mostram eles são de uma família que tem posses, que são vistas na sociedade, bem vistas, mas, ao mesmo tempo, a sociedade, o livro mostra outras realidades, por exemplo, de um personagem que não sabe escrever naquela época. Para escrever uma carta, ele precisa recorrer a uma pessoa mais letrada que ele, ou seja, estamos ali em meio a uma sociedade que, de um lado, temos um número grande de analfabetos. Quando a gente vai pesquisar, vai estudar, o professor Hélio Seixas Guimarães, ele traz um estudo sobre isso, e aí ele vai problematizar quem que eram os leitores de Machado de Assis, quem eram esses leitores, e para quem Machado de Assis escrevia naquela época. E aí a gente vê que existia um número acentuado de pessoas que o primeiro censo saiu nessa época, né, e aí mostra que tinham algum número de analfabetos. Então, temos esse problema social, temos mendigos,
que enquanto as mulheres ricas, né, vão à missa, os outros ficam pedindo esmola quando elas saem da igreja. Então, é uma realidade, é uma sociedade que está ali envolvida com diversos problemas. Mas também temos a questão política, que é problematizada principalmente no romance, essa questão da publicação, da proclamação bem abrupta da monarquia, passa-se à república, mas os problemas continuam os mesmos. Então, eu utilizo o John Gladstone, que é um dos teóricos que eu utilizo, e aí ele vai trazer esse estudo da obra de Machado de Assis a partir dessa ficção e da história. E aí ele vai defender uma interpretação detalhada e consistente da massa de material histórico tão claramente presente no romance. Mas o que é interessante na abordagem do John Gladstone é que ele traz a partir de uma especulação alegórica. Então, a gente vai ao texto literário, vai ver umas possíveis representações de personagens que seriam alegorias para um determinado acontecimento, para uma determinada situação. Então, o próprio Pedro e Paulo, como sinônimo de monarquia e república, ambos são de partidos de ideologias diferentes, e aí o John Gladstone vai trazer essa análise de diversos personagens com esse olhar mais voltado para o histórico, mas também não esquecendo de olhar esses elementos que foram propositalmente, né, podem ter sido propositalmente deixados pelo Machado na questão dessas possíveis alegorias que ele defende, o John Gladstone defende que a gente pode fazer essa especulação do ponto de vista alegórico de diversos personagens, diversas situações, trazendo essa contribuição para a literatura, né? A gente pode olhar numa perspectiva histórica, mas também sociológica, literária. Então, assim, eu tentei fazer um esboço, né, mais geral da sociologia da literatura, considerando que já teria sido falado um pouco sobre o enfoque do Cândido, que era o seminário anterior ao meu. Então, eu trouxe mais voltado para alguns autores, né, já a partir da segunda metade do século XX, e também tentei mostrar como que a minha obra vai, de certa forma, dialogar com esses aspectos sociais. É basicamente isso. Parabéns, Francinalva, querida, pelo compartilhamento da sua pesquisa, das suas leituras nesse campo, dessa inter-relação literatura e sociedade, nessa perspectiva mais de uma sociologia da literatura. Priscila, querida, fica à vontade para você fazer a interlocução. Sim, agradecer a Francinalva, dizer que muito importante os temas que ela abordou aí, e eu particularmente gosto muito de estudar literatura com essa perspectiva de analisar o que podemos ver de sociedade também, e convido a todos a fazerem suas perguntas. Se não quiserem ligar a câmera, pode fazer pelo chat, que eu posso ler, ou quem quiser participar abrindo a câmera também pode. Acho que não tem, por enquanto. Temos elogios aqui para a sua fala, Francinalva, mas ainda não temos perguntas. Eu vou só tecer alguns comentários, né? É bem importante a gente ter essa reflexão nessa perspectiva, e aí eu lembro, eu não posso, como eu sou muito bactiniana, eu não posso deixar de falar um pouco nessa perspectiva do dialogismo como um amplo processo de representação da linguagem em conexão com as questões culturais, históricas e sociológicas, não é? Entendendo o dialogismo bactiniano numa perspectiva bem antropológica. Então, essa inter-relação literatura e sociedade nos faz refletir sobre a nossa própria concepção de literatura e de linguagem,
como a Francinalva bem pontuou e bem colocou, e trouxe e dialogou com o Cândido, numa perspectiva de várias funções que a literatura tem, uma delas nesse processo dessa função social. E o Cândido tem algumas percepções bem pertinentes quando ele coloca nessa relação dialógica literatura e sociedade, a gente precisa entender de forma dialética, por isso que eu faço também essa conexão com o dialogismo bakhtiniano, né, como um processo constitutivo das práticas de linguagem, entendendo a linguagem literária, que reflete e refrata as questões sociais, históricas, políticas, numa perspectiva dialógica. Que o Cândido aponta que, no diálogo com a sociedade, o que é externo se transforma em interno. E as leituras que a Francinalva traz, nessa perspectiva de trazer alguns exemplos, evidencia muito isso, né? Como esse diálogo ele é dinâmico nesse processo de representação, como cada personagem em determinada obra literária, muitas vezes está representando determinado grupo social, com uma ideologia própria, com a questão política bem evidente, mas o autor, a autora, faz todo um processo de transfiguração. Então, quando a gente tem o autor que diz aquela personagem sou eu, ele evidencia a intencionalidade artística e estética que ele coloca, né? Madame Bovary sou eu, na perspectiva, o exemplo que a Francinalva colocou, né? E aí coloca justamente essa necessidade da gente perceber essa relação dinâmica numa perspectiva dialética, que a sociologia da literatura faz muito essa interface, para a gente perceber também o poder que a arte tem, que a literatura tem dentro de uma sociedade. Tanto é nessa relação tão dinâmica que a gente está refletindo aqui com o seminário da Francinalva, quando a gente tem um movimento político, muitas vezes, de cercear a liberdade, nas ditaduras, por exemplo, né, as pessoas que são expulsas daquele país, daquela comunidade, geralmente são os artistas, são as pessoas que trabalham com literatura, com música, porque dizem de outra forma, o que dizem tem uma conexão e uma representação social, política, histórica. Então, quando você tem um autor no campo das artes que coloca numa perspectiva de uma linguagem, que é uma linguagem que dialoga com toda a história de uma determinada época, né? E aí você tem o Chico Buarque que diz, pai, ele não, a obra poética dele, pai, afasta de mim este cálice, e faz todo um processo de representação social, de uma alegoria, de conexões transtextuais dentro daquele objeto artístico que ele coloca. Isso é algo que, para as pessoas que querem cercear essa liberdade de expressão, é perigoso. Mostra a função política, a função social da obra de arte e da linguagem nesse processo de fazer a crítica, mas utilizar essa transformação, essa transfiguração que é tão importante para a gente entender a função mimética da arte e a função histórica, política nesse processo, né? Então, a gente nunca pode perder de vista esse poder e essas conexões tão importantes e dialógicas, a arte, a literatura, a linguagem literária e o potencial que todo esse movimento tem quando a gente tenta compreender a nossa realidade, a nossa relação com a realidade. E a gente não pode deixar de citar, como a Francinalva colocou, mais uma vez o Cândido, né? A literatura no processo de humanização, a literatura no processo de conscientização dos sujeitos em relação ao seu papel dentro da sociedade. Então, o Cândido colocava isso, a função educativa da literatura nesse empoderamento do sujeito sócio-histórico que a gente precisa estar sempre refletindo, né? Às vezes a gente não para refletir, a gente está lendo lá um romance, um poema que tem toda uma estrutura e a gente não para refletir nessas conexões. Então, até a literatura fantástica, a literatura numa perspectiva distópica,
tem uma conexão com a realidade, e a gente precisa entender que conexão é aquela, né? Essa transformação de um mundo que tem toda uma coerência artística e estética dentro do plano ficcional. Eu sempre coloco muitas vezes, né? Eu gosto muito de cinema, muitas vezes o que a gente está vivendo hoje tem determinados filmes, determinadas produções artísticas que até antecipam coisas que a gente está vivendo hoje, né, minha gente? Aquele filme, a gente está numa era da inteligência artificial. Eu gosto muito daquele filme, Eu, Robô, que é a revolução, né? A revolução dos robôs, e tem lá um robô, né, que tem uma sensibilidade diferente, ele foi construído com uma sensibilidade, ele busca a sua identidade, né? Então, acho que, às vezes, esse movimento que a gente vive hoje em dia assusta, porque é isso, a gente já viu em algum filme, parece que a gente está tentando, né, compreender o nosso presente, a nossa realidade, e fazendo esse movimento também com a produção artística, seja literatura, seja cinema, seja música, que muitas vezes faz esse movimento de antecipar algumas questões que a gente está começando a vivenciar agora, né? Mais alguma questão, gente, que vocês queiram colocar? Tem alguns comentários aqui, professora, no chat, que eu vou ler, então. A Vilma parabeniza a Francinalva e diz que é muito interessante a reflexão que ela trouxe, pois quem escreve para alguém. Fazer essa análise sociológica da literatura é muito pertinente. E é isso mesmo, né? A Natália também deixa aqui o comentário dela, que essa relação da literatura e sociedade é muito importante para trabalhar problemas estruturais, pois evidencia os aspectos sociais e contribui para a conscientização e modificação da sociedade. Essas foram as duas contribuições que a gente teve aqui pelo chat até agora. Perfeito. Mais alguém, gente, que queira se colocar? Então, acho que a gente pode, já nos encaminhamentos, né? Parabéns mais uma vez, Francinalva. Priscila, querida, parabéns aí também pela mediação, pela apresentação. Agradeço, professora, a oportunidade de mediar aqui esse segundo bloco aqui, com essa palestra tão importante da Francinalva, e dizer que gostei muito desse evento e que espero também a participação das pessoas também no próximo, né? Na próxima quarta-feira a gente vai estar aqui. Perfeito, ótimo. Priscila já está antecipando o convite. No próximo encontro a gente vai dar continuidade às reflexões, né? São muitas aprendizagens, muitos compartilhamentos. Precisamos ter essas reflexões e trazer as pesquisas, as aprendizagens que os mestrandos, as mestrandas, e que todas nós estamos aí refletindo, né? É sempre um momento aqui da gente estar discutindo, ampliando o debate e enriquecer as nossas aprendizagens. Esther, querida, fica à vontade. Esther? Oi, professora. Pegou? Oh, professora, será que a gente teria como fazer essa transmissão no canal do EAD YouTube? Talvez alcançasse mais pessoas. Não sei. Esther, a gente está gravando tudo. A gente não tem acesso ao canal da unidade. A gente vai colocar no canal do Multilab, que é um programa de extensão que a gente tem, e a gente vai tentar colocar no canal do Progel, tá? Mas aí, quando tiver, a gente divulga, a gente vai precisar organizar, porque agora a gente está nesse processo ainda, né, dessa organização do evento, que a equipe organizadora está tendo bastante trabalho na produção dos certificados, tudo isso, tá, querida? Mas é uma ótima sugestão. Certo, mas, professora. Porque eu estou sugerindo, porque até antes de iniciar na graduação, eu pesquisei várias informações que eu tinha de eventos na universidade e encontrei lá no YouTube. E aí é mais uma questão, os assuntos que a gente está trazendo aqui são tão importantes, né, de ordem pública, né, para que ele atravesse as barreiras da academia, do MIT. Só sugestões. Mais uma sugestão, se pudesse trazer um pouco mais nos próximos encontros, a questão que a gente estava comentando anteriormente,
sobre plágio, direitos autorais, seria uma coisa até interessante. Eu acredito que essa nossa conversa anterior pode ser dúvida de outros alunos também. Trago minha palavra como graduanda do segundo período, tá, gente? Aceitem. com carinho nesse sentido, porque às vezes o óbvio não é tão óbvio para quem está entrando agora. Ótimo. Esther, no próximo encontro, a gente vai ter uma reflexão sobre a questão dos letramentos, os letramentos literários, os letramentos digitais, a pedagogia dos multiletramentos e os processos de formação docente no campo artístico literário. Essa questão do plágio que você coloca é bem importante, a gente pode pensar no futuro até e fazer alguma questão bem específica, porque vocês, na graduação, vão ter algumas disciplinas, metodologia da pesquisa, trabalho de conclusão de curso, que também vão estar refletindo sobre essas questões tão importantes. Mas a gente agradece muito a tua sugestão e já estamos aqui anotando, tá bom? Mais alguém que gostaria de colocar? Então, gente, agradecemos a participação de todas as pessoas que estão acompanhando, né, os nossos encontros, parabenizar mais uma vez a toda a equipe, a toda a comissão organizadora, a toda a turma de 2024-1 do Progel que está acompanhando, a todos os mestrandos e mestrandas que estão participando, seja como palestrantes, seja como mediadores, vocês precisam estar justamente nesses espaços de protagonismo, de compartilhamento, no âmbito de um programa de pós-graduação e divulgando também o nosso programa para as outras pessoas que tiverem interesse, né, de compartilhamentos, de futuros ingressos. Temos aqui várias pessoas da graduação, da pós, de outros programas, de outras instituições que estão aqui conosco. Parabenizar mais uma vez e contar com a participação de vocês no nosso próximo encontro, na nossa quarta-feira que vem, Dia dos Namorados. Imperdível. No dia 12, às 14 horas, teremos mais outros seminários bem importantes. Até lá, gente. Até a próxima.